Já podemos começar. Então, bom dia, gente. Como vocês estão? Vou ser bem breve, né? Vou só apresentar aqui o professor Reni, que você já conhece um pouquinho, que é o coordenador da disciplina junto com a gente do programa de 200, e ele vai apresentar para vocês o nosso palestrante de hoje, que é o professor Carlos Eduardo. Tá bom, gente? Vou estar aqui acompanhando o chat, então qualquer pergunta podem mandar lá, que eu vou lendo e repassando aqui, tá bom? Então é isso. Pode prosseguir, professor Reni. Bom dia, alunos de engenharia elétrica, né? Pela primeira vez, a gente está coordenando agora uma aula magna via internet. Eu agradeço a presença de todos vocês. O convidado de hoje é o professor ou doutor, vocês podem escolher, Carlos Eduardo Rodrigues Alves. Ele se formou, meu colega de turma, se formou em engenharia eletrônica junto comigo em 1988, e desde então ele fez uma carreira bastante interessante, tendo feito um mestrado mais puxado para a área de hardware, depois indo para um doutorado muito mais na linha de software, que é a paixão da vida dele, além de problemas ligados à lógica e coisas semelhantes, que ele vem estudando já há bastante tempo. O Carlos Eduardo Rodrigues Alves, ele trabalha nos Estados Unidos, ele está agora numa cidade chamada Sunnyvale, na Califórnia, trabalhou por quase 10 anos na Google, e antes de ir para a Google, ele não só foi membro, como chegou a ser capitão da Seleção Brasileira de Puzzles. Acreditem ou não, existe uma Seleção Brasileira de Puzzles, existem vários campeonatos internacionais de puzzles, que acabam por desenvolver muito a nossa cabeça para abrir o raciocínio para coisas que não são tão óbvias no primeiro momento. O legal de puzzles é que muitas vezes, depois que você vê a solução, você fala, puxa, era mais simples ou não do que se imaginava. Eu conversei com o Carlos Eduardo Rodrigues Alves antes da apresentação. Ele permitiu que, se alguém tiver perguntas que se encaixem no contexto, é até encorajado a fazer as perguntas durante a apresentação. A Karine vai repassar as perguntas para a gente via chat. É uma pena que a gente não possa fazer isso tudo dentro de uma sala, que a gente esteja usando o YouTube, e quem tiver perguntas ao final, a gente vai ter um tempo para perguntas ao final também. No mais, eu queria agradecer muito a presença do Carlos Eduardo Rodrigues Alves, que eu chamo de Carlão. Ele está agora na Califórnia, então para ele são 4h30 da manhã, ele acordou cedo para poder fazer essa aula para a gente, e a gente agradece muito a ele por isso. Carlão, ou Carlos Eduardo Rodrigues Alves, a plateia é sua, a apresentação é sua, se precisar de mim para alguma coisa, eu vou estar por aqui. Boa sorte. Obrigado. Ok, pessoal, então faz muito tempo que eu não falo para um público tão grande. Na verdade, acho que só em algumas formaturas eu falei para tantas pessoas, e eu posso estar um pouco destreinado. Eu vou falar a maior parte do tempo de improviso, que é normalmente como eu gostava de dar aula também. Então, tenha um pouquinho de paciência, eu vou cobrir alguns tópicos aqui que vão desde o que vocês podem esperar num curso de engenharia. Eu vou me basear basicamente na minha própria experiência, né, e também na minha experiência como professor. E vou falar sobre outras coisas, sobre os meus interesses, por que eu segui certos caminhos e como minha vida se desenvolveu ao longo do tempo, e vou comentar também como eu vejo a carreira de alguns colegas e coisas do gênero. Em outras palavras, vai ser um bate-papo bem informal mesmo. É meio estranho para mim fazer uma apresentação dessas via assim, online, porque eu não posso ver a cara de vocês, não sei qual é a reação que vocês podem ter a algumas coisas que eu vou falar, então eu estou trabalhando meio em malha aberta, que é algo que vocês vão aprender o que significa, se não souberem aí, né? Que basicamente diz que eu vou falar e eu não vou ter ideia de quão bem eu estou falando ou quão bem recebida as minhas posições são naquele momento. Então, tenha um pouquinho de paciência comigo e, dependendo de como eu posso responder algumas perguntas que forem feitas ao longo da palestra, sem precisar esperar até o final. Então, basicamente, o Reni já deu uma ideia do
Eu vou discutir várias coisas. Em primeiro lugar, eu vou discutir como foi a transição para mim para a faculdade, para a universidade. Para muitas pessoas que eu conheci, fizeram engenharia, certas áreas são mais ou menos intuitivas, né, como que não fosse natural para elas. Então, eu imaginaria mesmo que vocês vão se sentir no segundo grau, na capacidade de vocês de aprender sem estudar. Vocês vão ter que estudar, tá? E isso vai continuar pelo resto de suas vidas, além do curso de engenharia. Se vocês quiserem realmente seguir uma carreira em engenharia, estudar e botar bastante esforço nisso vai ser uma constante na vida de vocês. Alguns de vocês podem não achar tanta graça na engenharia depois que se formarem, muitos vão mudar de carreira, muitos colegas nossos aqui, meu e do N, foram mais para áreas administrativas, muita gente teve carreiras muito bem sucedidas em bancos. Então vocês vão ver que muitas ideias que vocês têm sobre conhecimento em exatas, de forma geral, vai mudar ao longo desses anos. Então, primeira dica, como eu já falei, estudem, tá? Mesmo aqueles que não estudavam no segundo grau, estudem, porque não estudar é um erro que eu cometi, espero que vocês não cometam. E ao longo do tempo vocês vão ter aulas que são cada vez mais específicas, mais, vamos dizer, mais especializadas em certas áreas, né? E mesmo se vocês estiverem concentrando na área de elétrica, vai ter gente fazendo trabalhos mais em eletrônica de potência, mais em transmissão de energia, coisas assim que eu mesmo não aprendi muito. Uma coisa interessante, parênteses aqui, que eu vou abrir sobre o curso do ITA, é que o curso do ITA não é de engenharia elétrica, é um curso de engenharia eletrônica. E eu mesmo nunca tive nenhum curso, por exemplo, de instalações elétricas. Então o currículo é um pouco diferente. Mas de qualquer maneira, vocês vão sentir muito isso, tá? A primeira coisa que vocês vão ver é que vários colegas de vocês, talvez vocês mesmos, vão estar falando aí, não, acho que quando me formar eu vou fazer alguma coisa que não é engenharia, tá? Ou então é engenharia, mas não chega a ser engenharia elétrica. Isso é normal. Eu realmente acredito que mesmo para essas pessoas fazer um curso de engenharia é útil, não só porque vocês vão ter uma forte base em matemática que é útil para praticamente tudo na vida, né? Mas porque vocês vão ser meio forjados nas dificuldades que um curso de engenharia elétrica traz, tá? Vocês vão aprender a aprender. Eu me lembro que nos primeiros anos em que eu fui professor, tá? Eu fui professor na Universidade de São Judas Tadeu. Deixa eu abrir mais um parênteses aqui. Ok. O Reni acabou de me mandar um recado dizendo que nem todo mundo é de engenharia elétrica. Tudo bem, eu realmente acredito, pelo que eu vi nos meus colegas de engenharia e tudo mais, é que muito do que eu vou falar aqui é geral para todas as áreas de engenharia, tá? Que vai ser a necessidade de aprender muito bem os conceitos matemáticos e tal, de física e tudo mais. E os detalhes que aparecem nos últimos anos são, claro, bastante importantes, mas essa base que vocês vão ter agora é extremamente importante e vai ser bem mais difícil do que foi no colégio, tá? No segundo grau, se a experiência de vocês for parecida com a minha, e eu acredito que vai ser. Então, mudar de carreira, isso, como eu falei, é normal, tá? E vários colegas meus e do Reni, né? Foram trabalhar em bancos ou se transformaram em administradores. Alguns foram mexer com coisas completamente diferentes, tá? Alguns foram mais para a área de comércio mesmo, outros foram
se tornaram especialistas em áreas totalmente distintas e, enfim, primeira dica, não desprezem nada do que é ensinado, vocês não têm ideia do que vai ser usado depois. Eu estava mencionando também que o aprender a aprender é um fator, é algo que todo engenheiro sente, tá? Que mais do que aprender as matérias, vocês vão aprender como buscar o conhecimento por conta própria, sem depender de professores, sem depender de currículos fixos. Vocês vão ter que fazer suas próprias pesquisas e é isso que vai fazer a carreira de vocês crescer bastante. E esse aprender a aprender é quase um chavão entre engenheiros. Eu vi isso de vários outros engenheiros de outras escolas, tá? De outras carreiras. Tá? Falaram a mesma coisa, que eles aprenderam de mais importante na engenharia era aprender, a se virar sozinhos, entende? A não depender de professores ou livros em particular, né? Buscar o conhecimento da forma mais ampla possível. E para vocês, eu tenho certeza que isso vai ser muito mais fácil do que foi para mim e para o Reni na nossa época, né? Na época pré-internet, pré-web, melhor dizendo, né? Então, exercitem bastante isso, tá? Sejam curiosos, já vão dando uma olhada nas novidades que estão aparecendo agora, tá? Essas missões em Marte e tudo mais. Tudo isso vai contribuir para vocês crescerem melhor na carreira de engenharia. Vamos ver o que mais. Alguns outros itens que eu marquei aqui. Bom, enfim. Quando eu terminei a engenharia, eu decidi que eu queria seguir na carreira acadêmica. Ou seja, eu queria fazer pesquisa, eu queria dar aula. O meu projeto inicial seria continuar no ITA, para dar aula no ITA mesmo, que eu realmente me apeguei bastante à escola. Eu visito o ITA quando eu consigo, se eu volto para o Brasil e coisas do gênero. Eu ainda tenho amigos que estão por lá. Então eu tomei essa decisão logo antes de me formar, no último ano. Comecei a fazer meus primeiros créditos, né, e minha intenção era trabalhar com hardware, né? Eu gostava muito dessa área de eletrônica digital e acabei fazendo um mestrado que falava sobre memórias cache para multiprocessadores, que era uma coisa assim, já existia, claro, mas ainda era uma área de pesquisa. Hoje em dia isso daí está muito mais bem solidificado. E meu plano era realmente esse, continuar em pesquisa. Aí, por diversas razões pessoais, uma coisa que também vai afetar a carreira de vocês, entende? Eu tinha uma noiva na época, ela não gostava da ideia de que eu me tornasse um professor, porque ela achava que professores não eram bem pagos. Às vezes isso é verdade, às vezes não. E eu continuei nisso por um tempo, e apareceu essa oportunidade na Universidade de São Judas Tadeu, e a minha impressão sobre essa primeira oportunidade na Universidade de São Judas Tadeu é que ia ser um belo pico, sabe? A universidade pagava bem, era uma boa forma de eu me exercitar para ser professor, o dinheiro ia ser muito bem-vindo na época. E o que eu não esperava é que eu fosse me tornar professor por 16 anos naquela universidade. Tá? Então, isso realmente não estava nos meus planos, mas foi algo que cresceu em mim. Eu realmente me apaixonei por lecionar. Tá? Eu gostei demais do ambiente na São Judas, né? Da convivência com os outros professores, a troca de informações que a gente fazia lá dentro. Era tudo muito bom. Tá? E houve casos em que não eram bons por razões meio administrativas, políticas e tal, né? Mas, enfim, foi uma carreira que foi totalmente inesperada para mim. Mesmo eu já querendo ser professor, eu não esperava ser professor em uma universidade particular. Foi extremamente agradável. Eu inclusive encontrei minha esposa lá. Eu fiz
eu continuei os meus trabalhos de pesquisa, eu fiz o doutorado como professor da São Judas e tudo mais, então foi uma escolha que foi feita para ser temporária, na minha opinião, na minha impressão, quando eu entrei na São Judas, e acabou sendo quase permanente. E isso é uma coisa que, tentando transformar isso em algo útil para vocês, o que eu estou dizendo é, realmente, vocês não sabem para onde que a carreira de vocês pode ir. Tá? Eu conheço gente que entrou em empresas ótimas, que fecharam, tive colegas na São Judas mesmo que trabalhavam eu não vou mencionar empresas, mas, sabe, empresas de construção civil que se envolveram em problemas e tudo mais. E a gente realmente não sabe onde vai parar. Então, preparem-se para o inesperado seria, tá, a minha segunda grande dica. Tá? A primeira seria mais para vocês estudarem mais do que vocês estudaram no colégio. A minha segunda, preparem-se para o inesperado durante toda a vida profissional. Tá? Vocês vão passar por várias coisas. Eu vou contar alguma coisa sobre o que eu passei também, para vocês sentirem como isso pode pegar vocês de surpresa às vezes, mas enfim. Então preparem-se para o inesperado, tá? Não desprezem nada do que vocês estão aprendendo agora, porque coisas que vocês acham chatas agora podem se tornar a carreira de vocês no futuro e vocês vão adorar essas carreiras, tá? Então, absorvam tudo que vocês puderem, fiquem abertos pelas mudanças. Vamos ver. Então, minha carreira como professor foi extremamente difícil no começo. Eu tive que me adaptar porque os alunos tinham origens diferentes das minhas e dos meus colegas do ITA e tal. A maior parte do pessoal que era meu aluno era gente que precisava trabalhar durante o dia, tinham vidas mais complicadas financeiramente, entende? Não tiveram oportunidade de fazer bons colégios e coisas do gênero. Isso foi muito bacana para mim também, porque eu no ITA praticamente vivi num ambiente de pessoas que tiveram a possibilidade de fazer bons colégios e tudo. E quando eu encontrei aquele pessoal, meu primeiro baque foi que eu não consegui ensinar para eles aquilo que eu havia aprendido no ITA, porque eles precisavam de mais apoio. E eu tinha muito mais alunos. E eu tinha menos experiência do que os meus professores no ITA tiveram. Então foi um começo difícil. Eu pensei em desistir logo no primeiro ano. Falei, não preciso fazer isso agora, tal. Mas com o tempo, fui pegando o jeito, fui trabalhando, eu fui me aprimorando no contato com os alunos, tá, na abordagem das matérias. Eu percebi que eu precisava ir um pouco mais para o básico para poder puxar os alunos para as coisas mais sofisticadas, e isso então para mim foi um crescimento pessoal bem interessante que eu nunca tive a oportunidade de ter quando eu fui aluno, porque eu não pratiquei essa parte de dar aula. E eu acredito que isso vai acontecer com todos vocês, não porque vocês vão ser professores, mas porque vocês vão ver que os primeiros anos em uma empresa nova, em um emprego novo, podem ser bem difíceis. Vocês vão ter que aprender coisas que não são ensinadas em cursos, tá? Vocês não vão ter professores. E eu acho que engenheiros estão muito bem colocados nessa parte. Todo mundo, né, de qualquer área tem que aprender coisas novas e encontrar coisas totalmente inesperadas nos primeiros anos de profissão. E eu acho, uma opinião talvez não tão bem embasada, porque eu não conheço tanta gente fora da engenharia, mas eu acho que engenheiros estão bem colocados para isso, justamente pelo fato de que o curso já é difícil, já tem um monte de coisas inesperadas para quem vem do colégio, e vocês vão estar bem preparados para esses baques, tá? Essa necessidade de começar a trabalhar em algo completamente novo, entende? De se adaptar, porque um atributo importante na carreira de
engenheiros é flexibilidade. Tá? Enfim, de novo, estou tentando passar umas dicas para vocês, pensando um pouco na experiência que eu tive. Eu sempre tive paixão por hardware, tá? Antes de entrar no ITA, eu já era muito interessado nisso, né? Pensar como que os computadores funcionavam, como os microprocessadores, memórias e tal funcionavam. Eu não sabia nada quando entrei, aprendi bastante durante o ITA. Eu quis trabalhar com isso, esse era o meu plano, né? Trabalhar com isso na carreira acadêmica, e o que aconteceu foi que eu me apaixonei por outra área. Depois de formado, tá? Depois de fazer um mestrado em hardware, eu percebi que o que eu gostava mesmo era de matemática, o que eu gostava mesmo era de lógica, né, de ciência mais abstrata, digamos. E o que me levou a isso foi um curso em particular que eu fiz no ITA de matemática, como é que eu chamaria? Chamaria de matemática concreta. Existe um livro muito interessante que tem esse título, ele é traduzido. Matemática concreta, Knuth, Patashnik, Graham. São os 3 autores, bem interessante, bem sofisticado. Eu não li o livro inteiro, confesso, mas muito bom. E eu me apaixonei por esse tipo de coisa. E nisso eu já tinha feito um mestrado em engenharia, mais voltado para hardware. Eu já estava começando o doutorado para fazer na parte mais de hardware. Resolvi que ia mudar tudo. Então, mais uma vez, fui para uma área completamente diferente. Eu já era professor na São Judas nessa época. Eu larguei o doutorado que eu estava fazendo no ITA. Eu falei, não, agora eu vou começar algo totalmente novo. Fui para o Instituto de Matemática e Estatística da USP. Fiz todos os créditos do zero de novo. Adorei, foi uma parte muito boa. Eu fiz os créditos, assim, coisa de um ano e meio, relativamente rápido, muito bem. E aí, ainda estava dando aula e tudo, e eu passei 3 anos e meio, eu não lembro, eu passei todo esse tempo tentando fazer uma tese. E para aqueles que quiserem seguir a carreira acadêmica, vai aí uma dica, tá? Doutorado, acho que a parte mais difícil, pelo menos para mim e para várias pessoas com quem eu conversei, é descobrir que raio de tese que você vai fazer, tá? Eu diria que eu passei 2 anos e meio pensando o que eu vou fazer, tá? E 1 ano trabalhando de fato na tese. E para mim foi ótimo. Esse último ano em que eu falei, é isso que eu vou fazer. O ano voou. Foi um dos anos mais prazerosos da minha vida. Foi um ano que eu mais trabalhei, porque eu tinha que continuar dando aulas e ao mesmo tempo fazer toda a redação, achar todos os resultados para o doutorado e tal, mas foi um dos melhores anos da minha vida. Eu realmente adorei aquele ano, super pesado, mas eu espero que vocês passem por isso também. Quando você trabalha em algo que, mesmo sendo difícil, é prazeroso para vocês, o que era difícil fica fácil, a coisa fica realmente apaixonante. Foi o ano, eu diria que foi meu ano favorito em termos profissionais mesmo, de tudo que eu fiz na minha carreira, sabe? Enfim, passei por isso, fiquei 16 anos na São Judas como professor, que é uma carreira bastante longa para um local só de trabalho. Eu acho que muitos dos nossos colegas aqui, meu e do Reni, fizeram mais mudanças nos primeiros anos do que eu fiz. Mas, enfim, vocês vão aprender a dosar o que vocês querem como trabalho ao longo da vida de vocês. Tá? Para mim, aqueles 16 anos na São Judas foram excelentes. E uma coisa que eu quero passar para vocês também como lição é que professores não dão aula porque eles não conseguiram fazer algo melhor, tá? Professores, grande maioria dos que eu conheci, fazem isso porque realmente gostam do que fazem. Eu tenho muita vontade de voltar a ser professor, tá? Realmente foi um período muito bom na minha vida, tá? O contato com as pessoas, o fato de que você tem que se manter sempre atualizado, sempre estudando, também é muito bacana, tá? E então,
Eu peço para vocês jamais usarem uma frase que eu ouvi muito ao longo dos meus anos como professor, que é a seguinte, tá? O Reni provavelmente já ouviu isso. O aluno ou a aluna chega e pergunta, professor, o senhor só dá aula ou trabalha também? Tá? Por favor, não façam isso. Isso é um negócio que dá uma raivazinha assim na gente, que a gente tem que falar, olha, dar aula é trabalho, tá? E é um trabalho que exige bastante preparação, bastante esforço, e por favor, respeitem seus professores. Eu, por exemplo, conheço o Reni há uns 35 anos, sei lá, eu não tô com preguiça de fazer as contas agora, e um pouco de vergonha também, mas... E eu sei, por exemplo, que ele é professor porque ele é apaixonado por É isso. 37 anos, tá, Carlão? 37 anos, ok. Então, e eu fui e ainda sou apaixonado por isso. Eu pretendo um dia voltar a fazer isso. Devo falar sobre isso um pouquinho mais pro fim da palestra. Aliás, quanto tempo que eu tenho? Desculpa, eu me perdi aqui nos meus... São quase 10 horas agora, você pode falar tranquilamente até as 10h30, sem problemas. Tranquilo, tranquilo. Tá. Mas se Então, precisar passar um pouco, pode também, não tem problema. Ok, beleza. Então foi isso. Admitidamente, eu estou curioso para os tempos no Google e da seleção de puzzles. Sim, exatamente. Bom, a seleção de puzzles aconteceu durante minha época na São Judas e foi algo que aconteceu bem por acaso. O que aconteceu? Eu já participava daqueles Crypto Challenges da TOT, né? Que eu ganhei um desses Crypto Challenges, então eu comecei a gostar de fazer esses desafios extras, né? E o desafio de puzzles apareceu meio nessa época. Eu achei uma revista que a Coquetel, não era nem a Coquetel, era uma outra editora pequenininha, publicava, que tinha uns puzzles gráficos muito, muito interessantes. Eu achei aquilo fantástico. Aí eu comecei a procurar mais revistas assim, só por brincadeira. Um dia apareceu uma revista da Coquetel lá, falando sobre o campeonato mundial de puzzles e tal. Eu tinha que você podia ser membro se você resolvesse os puzzles daquela revista e mandasse para eles. Eu fiz assim, achando que não tinha muita chance, porque envolvia sorteio no final. Acho que pouca gente mandou o negócio. Eu eventualmente fiz uma final. Eu acabei ganhando a vaga para a equipe de puzzles. E foi a primeira vez que o Brasil participou desse campeonato. Foi uma iniciativa da Ediouro. Existe uma... Vou falar rapidamente, porque isso não tem tanto a ver com a carreira de engenheiro, mas é uma curiosidade que eu acho que o Reni gostaria que eu falasse. Então eu integrei essa equipe. Eram 4 pessoas, 3 eram membros da Mensa, porque a Ediouro contatou o pessoal da Mensa para escolher 3 pessoas, porque ia ser a primeira participação brasileira no campeonato, e aí eles montaram um concurso para escolher o 4º membro, e eu entrei como 4º membro, tá? E eles acharam muito legal, porque eu também era membro da Mensa na época. E O que é a Mensa? a Mensa eu sinto um pouco de vergonha de falar isso, mas a Mensa é uma associação para pessoas de alto QI, tá? Eu entrei meio de brincadeira e tal, e eventualmente eu deixei a Mensa porque esqueci de pagar a anuidade, tá? Então, Mas é engraçado. O QI tem que ser elevado, mas não a memória. Ainda bem, porque se fosse levar a memória em consideração, nem a pau. Minha memória é notoriamente fraca, tá, gente? Então, tem alguém... Desculpa. Tranquilo. Não, tudo bem, mas enfim. Entrei, fizemos os treinos, disputamos o campeonato internacional. Tem um barulho de fundo, né? O campeonato internacional em Eger, na Hungria. Nós pegamos a última colocação, tá? E no ano seguinte, né, nós falamos, agora nós temos que treinar mais, né? Treinamos mais. O campeonato foi em Borovets, na Bulgária, uma cidade no meio do nada, na Bulgária lá.
E nós melhoramos, nós ficamos em penúltimo lugar dessa vez. Batemos os italianos, porque eu tenho umas histórias engraçadas sobre bater italianos também, mas isso, deixa eu falar. Posso responder depois, se for. E depois o campeonato foi feito no Rio. Eu fui o único membro do time de competidores que se manteve como competidor. Os outros membros passaram para a organização no campeonato. Nós escolhemos outros membros Desculpa. Nós escolhemos os outros membros da equipe através de um pequeno concurso que eu ajudei a organizar. E aí nós fomos razoavelmente melhores. Nós ficamos assim nos primeiros 2/3, que não é grande coisa, ficamos abaixo da metade, mas foi um belo avanço. E aí a Ediouro desistiu de continuar na participação no concurso, porque eles não conseguiram fazer a parte, digamos, comercial dessas participações, que seria criar uma revista com puzzles e tudo mais. Foi uma pena, porque eu também estava trabalhando nisso, criei alguns programas para criar puzzles, tá? E são puzzles de lógica, tá? São puzzles assim que você tem que usar um raciocínio lógico que às vezes tem que ser bem planejado antes de resolver o puzzle. Você consegue dar um exemplo, Carlos, de um puzzle? Bom, o Sudoku é o exemplo mais clássico, tá? Tem várias variações de Sudoku, tem vários problemas que você tem que ter um diagrama, você tem que criar um loop, tá? Com barras horizontais e verticais satisfazendo certas regras. Se vocês quiserem esse site excelente para isso, ele é o www.janko, que é JANKO.at, eu acho que é austríaco. E esse daí tem um monte de puzzles, tem instruções em alemão, mas se vocês acharem o link lá, eles tem instruções em inglês também. Tem alguns favoritos, se alguns quiserem, eu posso passar. Se alguém quiser, o Reni, por favor, passe o meu e-mail aí depois pro pessoal, tá? Que eu posso dar umas dicas aí para quem se interessar por isso. Então, eu comecei a gostar disso. E aí, o que realmente foi importante na história dos puzzles para minha vida é que eu comecei a me interessar por competições de programação também. Tem muitas. Eu recomendo que aqueles que gostam de programar participem dessas também e montem times aí na UFMG. Tá? E eu sei que a UFMG monta times já há algum tempo. Eu espero que vocês participem desses times. Procurem saber mais sobre isso. Maratona de programação, tá? Da SBC. Isso daí, para os melhores times, tá? Tem viagens que vocês podem fazer para participar de competições internacionais também. E normalmente, se você participa de uma competição dessas, empresas como Google, Facebook vão correr atrás de vocês. Tá? Só um detalhe, gente. SBC, Sociedade Brasileira de Computação. Isso, desculpa, eu esqueci de mencionar. Bom, não se preocupe que eu estou falando. Então, só para continuar a minha palestra aqui, que em geral eu gosto de focar nas grandes mudanças que aconteceram, e muitas delas não foram planejadas, tá? A minha mudança no Google para o Google foi extremamente não planejada, foi algo muito inesperado, tá? Era algo assim que eu fantasiava, seria o equivalente a fantasiar assim, vou ser o Iron Man, tá? Vou ser um super-herói. Tá? Era mais ou menos nesse nível que eu achava que era entrar no Google. E não é, tá? Não é tão complicado assim quanto pode parecer. O que aconteceu para mim é que meu caminho foi meio curioso. Eu participei de umas competições de programação. Eu fui para uma semifinal, em Belo Horizonte, em particular. E o Reni me encontrou na véspera. Você lembra disso, Reni? Nós fomos comer pizza com... Claro que eu lembro. Nós fomos comer pizza com alguns outros competidores, e 2 daqueles competidores foram para a final. Aquela era a semifinal. Eu fui mais ou menos bem, mas não consegui para a final. E aqueles 2 depois apareceram lá no Google. Eu reencontrei os 2 só depois. Foi bem legal. Então, foi um caminho curioso. Presta atenção que, aliás, dica para quem gosta de programação, para quem já está bem treinado ou quer começar,
O Google Code Jam, que foi a competição que me levou para o Google, está com inscrições abertas agora. Então, se vocês quiserem, Google Code, né, C-O-D, Jam, J-A-M. O René aí já escreveu. É divertido, vale um treino, tá? Tem um monte de técnicas que é bom aprender, mas se vocês começarem a competir, se vocês gostarem disso, vocês vão acabar aprendendo essas técnicas naturalmente. Tá? Foi esse tipo de coisa que me aproximou da ciência da computação mesmo, esses algoritmos malucos e tal. Eu achei aquilo fascinante, eu larguei todo o resto que eu aprendi na engenharia, tá? O que eu aprendi de programação no ITA foi muito pouco, assim, em termos de algoritmos mais sofisticados. Então eu comecei a participar por puro prazer dessas coisas, resolvi centenas de problemas, assim, só de brincadeira mesmo. E acabei indo pro Google por causa dessa semifinal e tal, fiz as entrevistas. Cheguei lá com a cara e a coragem e tal, sem saber exatamente o que ia ser o emprego, tá? Foi uma das minhas últimas grandes mudanças. Cheguei lá no Google morrendo de medo, sem saber o que ia acontecer. Eu achei que ia ser muito difícil. E foi mais difícil do que eu pensei. No primeiro ano, eu quase fui demitido, porque eu não conseguia trabalhar no nível do resto do pessoal. Eu acho que muito tem a ver com o fato de que eu vinha de uma carreira, uma vida muito diferente do que a de outras pessoas que estavam no Google faziam, mas eu tive um monte de outros problemas. Uma coisa que me afetou bastante, e essa é mais uma lição que eu quero dar para vocês, é o seguinte: eu já vinha num processo, tá, de saúde mental que não estava bem. Meu último ano na São Judas já foi marcado assim por uma certa depressão, tá? Eu era um pai novo, tá? Eu tinha um filho de 3 anos na época. A gente ainda estava naquela, né, confusão de o que a gente faz com esse pacotinho aqui que a gente recebeu, né? Eu improvisava muito, cometi muitos erros. Minha esposa, por sorte, era mais esperta nessa área. E então havia várias dificuldades. A São Judas já estava passando por uma mudança. Alguns anos depois de eu sair, inclusive, a São Judas foi vendida para um grupo, que, digamos, trata a educação de uma forma um pouco mais comercial, profissional, digamos, e quase todo mundo que eu conheci saiu da São Judas. Eu acho que agora ela é uma universidade com um perfil muito diferente do que tinha na época em que eu era professor. Mas, enfim, eu mudei da São Judas para o Google totalmente diferente. Eu completamente perdido, entende? As pessoas já chegavam com conhecimentos que eu não tinha, muita tecnologia nova e tal. No meu primeiro ano, eu caí numa depressão muito forte. E eu fiz uma das coisas mais inteligentes que eu já fiz na minha vida. Eu procurei ajuda, tá? E nessa procura por ajuda, eu comecei a tomar antidepressivos, né? Eu falava com médicos, peguei aconselhamento. E naquele primeiro momento, sabe, acho que principalmente a medicação, por favor, não se automediquem, tá? Mas a medicação, para mim, clareou muito as coisas. Eu passei de um estado de depressão profunda, tá? Quase de desespero, assim, de querer dar para um lado que eu falei, nossa, tudo é fácil, eu não sei porque eu estava achando difícil. Passei por um processo de recuperação que foi muito bem, e passei vários anos assim, excelentes lá no Google, foram fantásticos, tá? Eu realmente apreciei demais a minha carreira no Google, mas mais para frente, coisa de 2 anos atrás, mais ou menos, eu comecei a entrar de novo nesse processo depressivo. E, de novo, cuidado com a saúde mental de vocês. Comece a se preocupar se vocês, já na faculdade, se sentirem, digamos, incapazes de fazer alguma coisa que normalmente vocês se sentiriam capazes. É difícil dizer. Procurem ajuda, se for o caso, tá? Eu procurei, de novo, ajuda. Meus problemas eram um pouco mais sérios dessa vez. E eu não consegui me recuperar. Então, uma coisa que o Reni comentou aqui, na verdade, eu deixei o Google, tá? Eu não consegui continuar no Google.
E uma coisa que eu estou pensando em fazer agora é voltar, talvez, a ser professor, porque realmente foi algo que eu adorei, tá? E também gostei demais da minha carreira no Google, mas eu pretendo achar alguma coisa que seja bastante nas minhas forças, tá? Não nas mais fracas minhas, tá? E nesses 9 anos que eu passei no Google, eu vi muita coisa interessante, só para, como curiosidade, eu vou comentar algumas. Por exemplo, eu vi o nascimento do Google Plus, que alguns de vocês talvez se... alguns de vocês mais velhos talvez se lembrem do Orkut, talvez mais, eu não sei. Mas do Orkut, que foi a rede social do Google, que é muito popular no Brasil e na Índia, e foi meio que extinta quando o Google Plus apareceu, já vinha no processo meio de ser desligado. Então eu vi esse processo todo, eu vi algumas crises internas no Google também, com relação a igualdade de gêneros e coisas do gênero, tal, que a empresa em alguns momentos ficou um pouco devagar nessa parte, mas de maneira geral acho que a empresa é fantástica, eles sempre tiveram muito cuidado para lidar com o aspecto humano de todo mundo bem. Mesmo eu, vocês veem que eu mesmo tenho dificuldade, eu tenho profundo respeito pela empresa, acho fantástico. Eu recomendo, se vocês tiverem a oportunidade de trabalhar lá, tá? Vocês que moram, tá? Não sei, talvez vocês possam vir um dia. Mas enfim, nessa última narrativa sobre minha vida, digamos, essa mudança, essa saída do Google foi uma coisa importante. E é o fato de que agora eu penso em voltar a ser professor, que foi de longe a época mais prazerosa da minha vida, tá? É algo muito forte agora para mim. Enfim, deixa eu ver como é que eu posso dar algumas conclusões para vocês aqui, tá? Tentando fazer um apanhado geral. Antes das conclusões, Carlão, já que o pessoal não consegue falar ao vivo com você, eu vou tentar inventar alguma pergunta que eles poderiam imaginar, alguma pergunta que eles fariam. O que se faz no Google? Você, num dia normal de trabalho no Google, eu sei que se programa, né? Mas qual é o trabalho de alguém que está dentro do Google? Um dia típico de um funcionário da Google? Essa é uma pergunta muito boa. Depende muito do nível que você está. Engenheiros mesmo aqueles que continuam na parte técnica, eles têm uma distribuição do trabalho diferente da minha. Eles trabalham mais em contatar, né, os chefes e as pessoas que são os stakeholders, né, aqueles que são, digamos, os guardiões do negócio, né? Por exemplo, a maior parte do tempo eu trabalhei em display ads, que seriam a área que mostra aqueles anúncios, né, que vocês veem em páginas que não são do Google. Então, vocês estão abrindo aí um Ads by Google, né? E ads, para aparecer, tem que passar por um processo. Rapidamente, para vocês terem uma ideia, acontece algo assim, tá? Você pede uma página, tá? Para um jornal, digamos, tá? Você quer ver as notícias, aí esse jornal fala, opa, as pessoas estão querendo ver a nossa página. Entra em contato com o Google ou com algum exchange, tá? Digamos assim, alguma empresa que tem informações sobre ads ou pode fazer a pesquisa eletrônica. Eles recebem esse negócio, vou por caso mais simples. O Google recebe, digamos, esse pedido, olha, eu sou lá, no estado de São Paulo, eu quero mostrar ads nessa página. E essa página tem esse conteúdo aqui, tá? E aí o Google analisa o conteúdo rapidamente por um processo que eu nem posso entrar. Processo escolhe lá os melhores ads e manda para frente, tá? Às vezes há vários ads escolhidos, vocês podem disputar com ads de outras redes do gênero, e o melhor ads vai para aquele que pagou um preço mais alto para aparecer no jornal, por exemplo, é o que vai aparecer no jornal. Existe um leilão eletrônico que tem que ser realizado em milissegundos. Então, é um tipo de infraestrutura que depende, em geral, de respostas em segundos, tá? Esse é um dos critérios de desempenho que você pode enfrentar tentando criar uma infraestrutura no Google. Outra coisa que pode acontecer, na área que eu não trabalhava tanto na área de pegar o ad e mandar para um leilão para ver se ele era escolhido. Eu trabalhava na área de indexação, que é quando você pega todos aqueles
ads que todos os comerciantes e, sei lá, anunciantes, né, mandaram para o Google, e você prepara esses anúncios, tá? Denormalizando, colocando alguns sinais extras, tá? Algumas informações interessantes que podem informar quão bem aquele ad vai sair quando ele for mostrado para o usuário, né? E essa estrutura, então, pega os dados básicos dos ads, prepara eles para serem colocados na infraestrutura mesmo que vai servir os ads, tá? E isso tem que ser feito em um período razoável, aí pode ser de algumas horas, tá? Pode ser às vezes um dia, entre um anunciante fazer uma mudança no que ele quer que o ad dele faça e isso aparecer no Google, de fato. E eu trabalhei com engenheiro nessa área. Então, uma das coisas que eu tinha que garantir, por exemplo, era que nenhuma mudança feita por um usuário mais, digamos, algumas horas para o site. Tá? Eu lembro de uma pequena... Eu era o onco, eu tinha que cuidar dos erros malucos que aparecessem nos anúncios do... E uma coisa que aconteceu foi que um anunciante ficou bravo porque mostrou o anúncio deles num site de extrema-direita, né, ficasse associado à marca deles. E aí eu tive que olhar lá por onde que o anúncio passou por todo o pipeline de processamento, todos os estágios e tal. Nós tínhamos ferramentas ótimas, aí eu achei lá o problema, e isso daí foi um problema que direção dela, porque saiu no New York Times que o Google estava fazendo a coisa errada. Então, só cortar um pouquinho, né? Só formular o problema, tá, Carlão? Formular o problema para os alunos já aparecer minha. Formular o problema para os alunos. Esse problema é um problema novo. Tá, Carlão? Quando tinha anúncios, né? Você coloca um anúncio na TV, ou no rádio, ou vai ser mostrado para todo mundo. Então, você tem agência de cidade, tudo bem, ela anunciou lá, tá ok. Os problemas atuais são interessantes, porque você precisa descobrir em que sites o anúncio de um determinado anunciante, né, vai ser recebido, vai ser útil, vai aumentar, seja o que for, e o problema também é que anúncios você gostaria de ver quando você abre determinada página. É um problema de duas mãos, tanto do ponto de vista do usuário quanto do ponto de vista do anunciante. E aí isso transforma num problema de lógica, um problema de software, um problema de probabilidade, um problema de processamento de informação até subjetivo, muitas vezes, e não é real de se fazer. Existe, por exemplo, como o perfil do Carlão, que entende de lógica, sabe como é que funciona e entende de programação também. Então, é um problema novo que existe por aí. Até que ponto isso é feito de maneira... É um problema complicado, por exemplo, as pessoas se dar. E aí eu fiz duas perguntas para o Carlão, já aproveitando. Se você puder. Essa aqui, né, essa parte, né? Duas perguntas para o Carlão. A primeira é a seguinte, né? É verdade que o Google certas coisas não consegue fazer automaticamente, e aí tira algumas horas de trabalho dos seus funcionários para eles fazerem inspeção manual, vamos dizer assim, de sites que tem, por exemplo, pornografia no YouTube, que é do Google, né? Essa é a primeira pergunta. Sim, o que eu comentei, por exemplo, foi um caso desse tipo. Normalmente, problemas que acontecem durante o sistema está rodando, alguma coisa errada acontece, né? Ligado pelos SREs, tá? Que acho que na verdade é um tipo de emprego que foi criado pelo Google, que é o Site Reliability Engineer, tá? Aquele é o cara que tem que estar funcionando. E é um cara que entende muito de sistemas, de grandes sistemas, tá? Com informações críticas e coisas do gênero. Então, isso daí é algo que os SREs fazem muito. E de vez em quando, caras como eu, que não são data engineers, tem coisas que de vez em quando a gente tem que pegar porque a gente entende melhor a lógica mais básica de como o ad chegou lá. Porque às vezes as coisas funcionam porque uma máquina falha, várias máquinas falham. O planejamento de carga, de todo o trabalho que o Google tem que fazer, está distribuído no mundo. Então, várias coisas assim podem acontecer. Eu não posso entrar em detalhes, mas às vezes até porque eu não sei muito bem todos os detalhes, mas nesse caso que eu mencionei, por exemplo, eu tive que entrar, eu era o on-call, né? Eu estava de plantão naquela semana, e uma das coisas que me mandaram foi o aviso, né, no New York Times, né, a manchete dizendo que nossa, a Nordstrom, que é uma loja, uma grande loja de apartamentos, uma rede, né, estava com anúncios sendo mostrados no Breitbart, tá? Isso daí saiu na imprensa. Breitbart de extrema direita e tal, né? Era a empresa do Steve Bannon, você talvez não ouviram falar dele, mas
Steve Bannon, que foi conselheiro do Trump, trabalhava lá. E aí eu tive que fazer essa olhada, tá? Onde que o Ed aparecia, tá? Por que a mudança específica que o anunciante, a Nordstrom, tinha colocado, não tinha sido honrada? Então eu fui olhando, o Ed está aqui, essa parte, tô vendo Nordstrom, Breitbart aqui, não pode, tá? E aí deu para ver, por exemplo, que nós estávamos dentro do acordo na época de fazer a mudança em menos de 24 horas, tá? 24 horas pode parecer muito, mas fazer uma mudança dessas é extremamente difícil. Porque não é só você ir lá na Barados e mudar. Depois, aquele dado tem que passar por um longo processo. Então, existe realmente isso, tem que ser em poucas horas. Nesse caso, algumas travam de 24 horas. Também de trabalho é feito. Tem muito de infraestrutura, tem muito de lógica. Também, na verdade, eu nem trabalhei muito com isso, a lógica de como que o anunciante escolhe, né, estabelecer parâmetros para ads, que são muito interessantes, volta e meia, uma forma diferente de satisfazer o cliente. E essa forma, inclusive, que o Reni comentou, como é que é, da empresa, como é que é o nome? A empresa que trabalha no Publicidade. O problema é uma agência de publicidade. Né? A agência de publicidade ainda existe. Mas é um processo muito mais simples de anúncio, que a gente vai ver. Tá? O anúncio vai lá, eu quero botar o anúncio na página do New York Times, aí tudo bem, isso dá para fazer também, não tem nem, sabe, se o anunciante quer aquilo, é o que ele vai ter, certo? Se é que a gente faça um não e de repente ache o melhor anúncio também. Se fosse a sua empresa, você faria o quê? Se fosse a sua empresa, qual você preferiria? Escolher ou deixar os algoritmos descobrirem onde tudo está? Eu quero esse anúncio. Uma curiosidade minha, mas que eu não entendo. É verdade que o seu celular fica ouvindo o que você está falando para tentar fazer anúncios? Olha, baseado eu sei, tá? Eu acho praticamente impossível. Eu vi o processo é uma coisa gigante. Eu via muito sobre a economia interna, trabalhar muito com isso. Então, você colocasse um valor para cada ciclo de operação que você vai ter no computador, tá? Chave de Google Quotation Units. Então, é uma espécie de processador. Tá? É um custo de processamento. Aí tem um custo de tudo isso tem que ficar um monte de mesmo tempo. E como o processo lá que consome muito recurso, porque esse recurso não pode ser usado em algo mais lucrativo. A Karine vai perguntar. Eu vou só comentar sobre isso, porque existe ou não, eu vi um vídeo, na verdade, né? Mas não isso de lado, e depois eu vou até mandar para os meninos também, que sobre esses desenvolvidos, porque eles já têm todas as informações de mim, e de todas essas tem contato, então você não curtiu alguma coisa, você tira, e aí podem fazer essas suposições a partir desses dados. Esse é um ponto, porque ela aqui pro Google, assim, não é necessário, já está com ele, mas por causa dos usuários. Que vocês provavelmente não sabem, essa história de recurso. Então, você tem que dizer, olha, eu vou gastar tanto aqui em GC, tem unidades funcionais do Google, você vai gastar tanto de taxa de dados, ou tanto de Empress, em que eu trabalhei no Google, que eu vi eu sou trabalhando, era uma coisa não para criar um novo, vou tentar fazer um processo mais eficiente os meus unidades de computação, coisa do gênero, tá? Baixar o preço do que a gente está vendo. Porque a gente não tem poder para fazer tudo. Eu falei, por exemplo, eu me lembro como engenheiro do Google, tá? Não, esse agente significa a gente assim, a tecnologia atual, dizer assim. Sim. E eu tô falando, você não pode utilizar no Google, você tem que fazer esse cara na capacidade de processamento do Google, a ridicularidade. E vocês vão ficar ouvindo de gente genérica, tá? Falando sobre futebol, pode estar ouvindo externo, coisa de for, se for. Ser de uma maneira muito, muito intuitiva, gerar lucro, entende? Imagina você ouvir o Reni e falar, eu estava pensando com o carro, do carro. Aconteceu isso na conta do filho, e aí ele chamou a atenção que um colega nosso tinha um Lexus lá. Aí o meu filho falou, aqui, propaganda do Lexus pra gente. A palavra Lexus. Existe a parte de que é um trabalho, o Spotting. Então você pode não precisar estar vindo nessa tudo, você fica procurando alguma coisa. E é uma coisa que aconteceu, não sei que eu não internet, quem é de Belo Horizonte sabe, é difícil ler, que tem coisas antigas ainda. E eu contei na sala, eu sei que eu não procurei na internet, porque eu fui direto no Maleta, que eu consegui encontrar no edifício Maleta fita para máquina de escrever, porque eu tinha acabado de fazer funcionar. E aí, depois para uso de máquina de escrever, não isso. Então, algumas coisas acontecem assim, mas é para discutir. Bom, isso eu posso dizer que eu nunca ouvi esconder informações sigilosas.
E eu acho que internamente o Google é uma empresa muito aberta. É muito difícil ter algo como isso em segredo. Repete do Google. Não, esse Google pode ter. E aproveita que a gente tem talvez você seja uma das melhores pessoas para consultar. Você consegue explicar qual a quantidade, mas ao mesmo tempo, como a empresa tipo Cambridge adota leis por Trump nos Estados Unidos? A razão básica é que eu não assisti, por exemplo, o eu conheço a forma de fazer isso. Aquele programa, não, esse é um filme do Facebook. Como é que tá falando? Sobre isso que é de analítica mesmo. Eu não lembro o nome agora. Eu vou ver se eu assisto, porque você não é a primeira pessoa que me pergunta sobre isso. Eu realmente não sei. Eu vou até dar uma desculpa. Me esfarrapar sobre por que eu não fiz comentário. No mesmo tempo, né, no Facebook, frequência, né? Até você fazer o Facebook. Eu não olhei quando tá. Mas parei de seguir, eu não olho mais. E parei absolutamente por Quer dizer, a coisa que olhar mais sobre o no me fez não ver, sabe? Eu tava passando mal, isso daí foi uma das coisas que me colocou no processo desse filme, tá? Você não tem ideia. Porque não é só o fato de botar esse ponto na sala de maluco em cima, tá? É o fato de você ver muitos ali naquilo, na maluquice. E que você não tem como convencer do contrário. E eu tenho esse público, uma coisa de pessoa, sabe? Se eu algo a dizer, eu não falo, tô fazendo errado, tá? Então eu não tenho briga com isso. Até o momento que eu não vou fazer isso, ganhar mais Facebook. Eu dei 5 dias de prazo lá pra só fazer as Eu tenho que voltar uma hora dessa, mas ainda não é ela. Eu tô curtindo ainda eu tô curtindo esse momento fora aqui, porque é um momento de vazio. Eu não tenho que me preocupar com as coisas que eu me preocupei por 4 anos. Porque a gente é bombardeado. Aqui a gente é bombardeado por esse tipo de coisa. Tem tweets que tem ali, sem querer. Eu não tinha como evitar. Isso faz imenso. Aqui, gente, não pode, se quiser. As pessoas no mundo, elas vivem entre 2 extremos. Um que eu chamo que é o extremo da crença, em que ela tem crença e não há argumento que você possa dar pessoa para ter. E o outro extremo que é o que eu chamo de evidência. Você está enxergando que não existe. Ela sabe balancear essas duas. Por exemplo, a pessoa que é um fato político, é um fato. A pessoa que fica extremamente do lado da evidência, também não tem seus problemas. Vou dar exemplos. O fundamentalismo islâmico, por exemplo, é um caso típico de um extremo, de evidência. Para quem gosta de cosmologia, ou já ouviu falar disso, sabe que o universo está em expansão. Fez conta, se tiver nada de massa no universo, o universo vai se contrair. A ciência consegue encontrar 3% da massa necessária para o universo. Mas a ciência fala, expandir evidentemente uma coisa que a gente não repete, até escura. Em algum momento da expansão do universo, isso é infinitamente com base no universo. Então, a parte fica de um lado, e atualmente as redes sociais estão sendo utilizadas para fazer as pessoas desenvolverem. Muito pouco evidência sobre ter alguma, em contato com a indústria tecnológica e tudo, primeiro tirar alguns das coisas, os mitos, como o fato do telefone estar escutando. Possivelmente existe para ouvir uma palavra e você roda no celular essa palavra de estar buscando. Possível, eu nunca ia falar sobre isso, mas uma coisa eu digo, dentro, se isso existe, então eu não sei porque eu não me informei disso. Não porque a gente do condena, é muito difícil até porque o código é quase todo aberto, até você vê lá no repositório. Mas o Levelont também está no Google, né? Estou fazendo agora com programação de software. 2 áreas de um programador, capaz de escrever código, ler e readability, e código por outra pessoa. Essas 2 são qualidades que a gente pode ver nessa parte de programação e que muitas vezes o professor não fala para vocês, mas escrever códigos, de engenharia, não listas, você lê o que está sendo colocado lá. E geralmente engenharia software que tem o que está lá. Isso, eu posso falar, como isso eu brincava de competições de programação antes, né? Aliás, meu site, mais ou menos tempo, acho que muita coisa. Escrevia código para ser o mais rápido possível. Eu vou fazer todo tipo de absurdo, assim, quase chamado para fazer. Eu não entendi nada, Bira. Isso é uma coisa que eu não entendi mais. Foi uma merdida. Eu fiz muitos algoritmos interessantes, árvore de sufixos, quantidades muito bacanas criei, e que eu sou capaz de porque se eu olhar o mundo. E essa comunicação entre programadores é muito importante. Tanto é que no Google, quando você começa, tá? Você tem que passar umas visões de readability. Você escreve código em Java, por exemplo, você só tem alguém que tem readability, né? Essa capacidade de inteligível, né? Alguém tem que fazer um código certo. Se achar que é esquisito, mal estado, volta para a comunicação é importante. E eu recomendo todo mundo sempre escreva código cuidadoso, bem. E todos os comentários você escreva novos variáveis bem significativos. Não faça só isso. Porque eu vejo que sei lá, sem brincadeira, centenas de reais de código. Se eu escrevi linhas de código que escrevi, eu sou um capenga hoje.
Tenho anos que a gente, principalmente, a gente está tendo esse debate muito mais na escola, e aí, né, mas eu vejo que está isso de paralisar vocês, porque saúde mental também está na minha boca, eu meio que o Instagram, as coisas ficam dias. Então, eu acho que isso que você fala de saúde mental, não tem realmente sobre esse próprio limite, acho que é importante porque não é muito sem sofrer mesmo, então a gente já escuta coisa. Mas aí, não só se torne uma carreira de dia, as pessoas estejam indo no caminho, assim. Eu queria saber um pouco mais sobre esse que é ser professor, sabe? O que te inspira a ser professor? A gente programa que a gente trabalha com essa engenharia, mesmo assim, a gente é meio difícil falar assim, eu vim disso. É curioso. Quando eu estava na ITA, eu lembro que eu estou fazendo uma visita lá, IBM, que eu estava lá também, né? Que teve um show de alguém que para quem não tem a produzir, né? Tem com isso, né? Você está na academia, não está produzindo, não é produzindo. Né? Olha, ele está no ainda, o Luiz, e tem eu em quatro que é absorver conhecimento, já conhecimento, todos nós temos conhecimento, alguém que às vezes, o outro é transmitir conhecimento do professor e aplicar conhecimento. Então, cada um já está absorver conhecimento, gerar conhecimento, e aplicar conhecimento. Então, se aplicar absorver, você não é capaz de aplicar. Mas todas as partes é fundamental para conseguir passar, porque se você conhecimento antigo, você vai estar rindo da hora várias o trabalho do professor. Eu tinha conhecimento. Mas eu sempre falo, aplicar. Quando eu estava, vou contar um caso, apesar da palestra no Seninha de novo, né? Quando eu estava no Japão, eu ia com conhecimento, fiz doutorado de matriz, era simplesmente melhor do que os meus colegas japoneses. Mas depois de lá, eu vi um colega japonês, sabendo que eu fiz a mesma programação que eu, implementando um sintetizador de voz, meio todo, mas lá. Aí eu falava, olha, não interessa o quanto você sabe, e eu não tinha conseguido fazer nada disso. Aí caiu a ficha, a partir de agora, eu vou aplicar o que eu souber. Porque você consegue fazer, essa é a coisa importante. Mas o professor está na linha do transmitir conhecimento, fundamental para a humanidade avançar. Fechei meu parênteses. Pode seguir, Carlão. O que eu estava falando mesmo? Eu estou mal um pouco já. Eu falei 9 anos no Google, aplicando conhecimento, vamos dizer assim, né? E nós estamos pensando em ir para a transmitimento. Eu comecei a estudar mais, por exemplo, para quem conhece, e já como pode chegar nas próximas. Mas não, eu realmente não faço ideia. Ainda não me convenceu totalmente. Tá? Ele tem um viés meio que tem um certo chute na coisa. Que coisas específicas, importantes, muito interessantes, podem estar. Eu sei como é isso, mas é um pouco quer dizer, você coleção dos fatos, você optado com um remédio. Porque faltam os casos né? Então tem muito que, por um lado, eu estou expandindo entre as áreas, né? Eu estou fechando um pouco a região, eu estou tendo um pouco a área de cálculo da tecnologia agora. E a outra coisa, tentar, provavelmente já que seja só machine learning, isso não é povo para mim. Eu estou realmente num que eu acredito que vai ser um dos últimos, tá? Que depois o dia está aportado, porque eu também pretendo ter um pouco de tempo mais assim para. Eu ainda acredito que você acha que não existe. Tinha gente que estava acreditando que colegas completamente intenso, uma coisa não é ativa de 70 anos, daqui a pouco isso, não faz você apontar um cansado também na sua vida, recebendo dinheiro por ter trabalhado 20 ou 30 anos. É um negócio eu não pergunto, você acredita que algum dia, depois de estudar machine learning, essa coisa toda, você tem alguma coisa que é tecnicamente é possível, que é impossível existir. O que pode ser que em um momento uma máquina seja capaz de você conversa com uma máquina e com uma pessoa saber quem é quem. Eu penso que o filme da imitação, o nome do filme, o jogo imitado nisso. Você pode dizer que uma máquina inteligente, se você sabe ela, é incapaz de... Interessante, acho que vai ser, consegue decidir se é a pessoa... Até porque você consegue pensar em alguém e passaria dessa uma coisa... É alguém que está na mesma fonte do Facebook. Então, não dá para responder. Até, olha aqui, por exemplo, olha o Henry. Tem uma forma de simplesmente que há um ego, uma coisa por isso, né? Tudo mais ou menos com a mesma organização. Então, a gente morou no mesmo apartamento durante 85, 88? A gente morou no mesmo apartamento um ano. Como vizinho falar. E o meu apartamento, a sede da massa de letra, então eu ia pro apartamento dele, estudo no Brasil. Eu, em geral, das 3 da manhã até o amanhecer. Eu não acho estranho, é normal. É normal. É meio que tantas formas,
Exatamente. Aí, quando a colega de laboratório colocou exatamente que a tinha de novo trabalhando. É capaz de trabalhar assim, ele pode ser desgastante, ele pode ser estressante, pode ser depressivo, mas é um desafio, gente. O carro é uma frustração. A gente não consegue achar que esse carro eu gostaria de ter falado, de fato, quando a gente consegue procurem ajuda antes de vocês serem entregados ou desligados ou jubilados, né? Todos vocês podem imaginar. Vou provando nessa jornada, mas no dia, pela pedagogia, é só tratar o trauma, fazer uma rotina de estudo para fazer esse acompanhamento de onde estão sentindo dificuldade dentro do curso. Não acontece ainda nem presencial, escola, a gente vai mais nada de desenvolver concurso, de desenvolver essa cidade, que às vezes é que acaba, né, a o colocamento da área pedagoga e o mediante. Aqui um pouco, a gente está acabando, um pouco antes de voltar, professor, eu digo que o professor mais amor de um processo. Os alunos aprendem muito mais entre si do que com os professores. E por isso que o ensino presencial, o ensino presencial, passam revoluções, sei lá, com qualquer lugar que vocês vão ter, mas a aula em si, ela só arranha a superfície daquilo que vocês vão aprender. Fecha parênteses. E eu falo a quantidade de pessoas como essa que tá aqui nesse então, lembre do KM do mundo, por isso até o segundo PC. Alguns de vocês vão achar a série, tá? Mas lembre-se que o curso não é vocês estar oficial, vocês não são, o curso vocês fazem, vocês não falam isso, tem muita coisa. Hoje elas por mim, não são coisas como esse, não se preocupem porque seja mudança coisas que interessam. E que acontece na vida é no saco, tá? Tá bom. A gente está no fim, são 10 agora. Vê uma pergunta que tenha aparecido aí, ou se você quiser fazer uma pergunta. Não, professor, eu já fui comecei algumas técnicas, a gente pergunta e resposta, né? A gravação, se tiver dúvida, a gente vou fazer isso com o lado de eu primeiro, tá? Como toda uma comunidade menor na Califórnia. À medida possível, eu recomendo. Então, a gente agradecer eu admiro os aspectos, né, pela criatividade e pelas ideias que ele tem para desenvolver. Espero que ele possa interagir conosco e comigo. Né? O Carlão para escrever um artigo há pouco tempo, na comunicação segura, contato com ele há pouco tempo. Fazer um chanda para revista Nature, de segundo cabo dela é quase fim, no final da em física, porque ele queria ter um curso inteiro de engenharia elétrica e depois ele virou professor na física, mas está no projeto isso. Muito obrigado. Vou encerrar. Eu agradeço. Obrigado pelo probleminha. Isso aí. Muito obrigado. Muito obrigado. Breve começar aqui. Eu vou deixar um pouquinho ou você vai